Bom dia a todos. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações e a nossa mente em sintonia com a espiritualidade maior. Toda vez que a doença bate à minha porta, um vendaval de surpresas tira tudo do lugar. Uma angústia vai se somando enquanto vemos a casa em desalinho. Então sentamos no chão e aguardamos o turbilhão passar, para entender o tamanho da desordem, porque também nos sentimos impotentes ante a força da natureza. Quais são os sentimentos que nos advêm quando recebemos um diagnóstico de uma doença crônica ou incurável? O que acontece com os nossos sentimentos quando uma fatalidade surge em nosso caminho? Raiva, tristeza, sentimentos de culpa, desamparo, solidão. Então, muitas vezes, somos tomados de uma vontade de extirpar este mal, arrancá-lo de nós. Como se fosse possível curar uma doença ou uma ferida sem cuidar do doente. Sem cuidar desta pessoa que adoeceu. Então, os caminhos que nos levam para a cura podem passar por um caminho que vai exclusivamente na busca da cura deste mal, desta ferida, desta fatalidade, ou passar para o caminho da cura real, que é a cura do ser. E este caminho inexoravelmente passa pelo caminho do autodescobrimento. Quando desejamos a cura física sem maior aprofundamento do significado da doença, esta pode não atingir os seus objetivos. É o que está nesse livro Saúde, Trilha de Transformação. Então, encontrar a medicação, fazer uma cirurgia espiritual, é tudo válido. Mas se nós não pararmos para entender o que essa doença quer nos dizer, esse convite que muitas vezes, mensageiro de Deus, à nossa porta, nos chamando a resgatar o que há de melhor em nós, vai passar desapercebido. Talvez por isso Emmanuel tenha escrito no Fonte Viva, capítulo 86, que todas as criaturas adoecem. Claro, somos seres encarnados num corpo de carne e que vai envelhecer e adoecer, é natural. Todavia, são raros aqueles que cogitam da cura real, que é a cura do espírito. Então, se nós escolhermos esse caminho do autoconhecimento, temos que fazer algumas perguntas. Quem sou eu? E eu posso ter algumas respostas simples. Eu sou Ana Paula, eu sou médica, sou mãe de 3 filhos, sou... E se eu tiver uma doença e não puder ser mais médica? Acabou? Quem sou eu? E quando meus filhos partirem, um deles já está vai prestar o Enem amanhã, eles partirem, saírem da minha casa, que será de mim? Então, quem sou eu? Não só o que eu faço, o que eu tomo consciência, mas aquilo que eu introjetei ou aquilo que eu coloquei no inconsciente como sombra. Comportamentos ou partes de mim não aceitos desde a infância e que eu não tomo nem conhecimento. Então, sou a pessoa perfeita, boazinha, que faz o bem, mas aqui tem inveja, aqui tem ciúmes, aqui tem ódio. Não existe?
Ai, Ana Paula, isso aí não é para mim, não. Eu não tomo consciência dessas coisas. Não, imagina, já estou no outro estágio. Estou lá no centro espírita. Não tenho essas coisas, não. Não tem mesmo, não. Não tem gastrite também, não, né? Artrite, conjuntivite, qualquer it. Tem não, né? Tá bom. Tomar consciência de quem eu sou nessa totalidade. Qual a finalidade da minha encarnação? Vocês já pararam para pensar? A gente trabalha, responde e-mail, responde WhatsApp, né? Curte alguma coisa, porque afinal a gente tem que se divertir, não é assim? Assiste um filme, Netflix, tal. Se você morrer de hoje para amanhã, será que você estava em ressonância com aquilo que você veio fazer aqui? Porque todos nós temos uma tarefa. Emmanuel diz isso na introdução do livro Paulo Estevam. Todos nós recebemos um convite e uma tarefa. Só que muitos de nós estamos tão distraídos da nossa essência que não sabemos. E muitas vezes a nossa encarnação passa por nós sem nós nos apropriarmos dela. Muitas vezes seguimos um ritmo de uma rotina que não foi a que nós desejamos. Foi a que o nosso sistema, a nossa cultura, o nosso sistema familiar impôs para nós. A Ana Paula, não me lembro de ninguém falando o que eu tinha que fazer. Você não lembra, não. Mas você registrou nas suas memórias quando você era criança. Como eu funciono? Cada um funciona de um jeito. E não existe certo ou errado. Será que meu padrão de comportamento é mais para a salvadora da pátria? Nossa, eu tenho que fazer tudo. Eu tenho um problema, eu já penso que eu tenho que fazer. Eu vou contar um negócio engraçado para vocês. Semana passada a gente estava divulgando lá na FEEGO. Cadê o Vicente? Estava comigo, a Carita. E aí eu cheguei 3 vezes, alguém me perguntou, você é a palestrante da noite? Eu falei, gente, não sou, né? Aí já na terceira eu já comecei a pensar, eu tenho uma palestra, eu subo lá e faço a palestra. Eu falei, ei, hello? Né? Que arrogância é essa de você achar que você tem a solução para alguma coisa, né? Mas é um comportamento que muitas vezes é o reflexo de uma insegurança que tivemos na infância. Onde ninguém era por nós. E você, de uma forma sábia, a criança é sábia, não precisa ninguém falar para ela, ela capta, ela fala, epa, eu que tenho que resolver. Tem algum problema, eu vou resolver. Coitada, e ela ganha essa carga para o resto da vida, de ser a salvadora da pátria. Ou é o comportamento da vítima, né? Também, que tudo acontece para o meu mal. Quais são as minhas emoções, padrões? A gente tem que começar a pensar. Por que eu agi daquela forma, como o Wesley colocou? Por que eu fiquei raivosa? Que emoção que vinha? Por que eu fiquei magoado com fulano? E o processo do autoconhecimento, pessoal, não adianta a gente ir para a casa espírita e chegar lá e ler tudo de Joana de Ângeles, e aí acontece alguma coisa. Mas também eu fiquei nervoso porque fulano falou aquilo para mim. Não tem cabimento alguém falar aquilo. Mas eu também fiquei nervoso porque alguém me fechou no trânsito. Se não tivesse fechado, se não tivesse chegado... Se eu não olhar para mim e me perguntar por que é que eu fiquei daquele jeito, por que aquilo me magoou tanto, e não é o fulano que me magoou, sou eu, olhar para mim, por que aquilo me incomodou. Freud vai dizer que tudo que incomoda muito em nós, no comportamento do outro, tem a ver conosco mesmo. E esses comportamentos têm a ver com o nosso padrão de comportamento das vidas anteriores. Emmanuel vai dizer para nós, no capítulo 147 do Fonte Viva, que a gente tem passado pelos séculos assim. Os nossos sentimentos saem do coração, vão para a cabeça, da cabeça vai para o coração, imitando o fluxo e refluxo da multidão, sem nunca ter passado por um processo de iluminação. Significa que a gente está toda a vida no mesmo padrão, nos mesmos pontos, sem sair do lugar.
Então, o que está acontecendo conosco? E aí a gente encarna e muitas vezes vem uma doença, uma fatalidade, como um processo de chamada. Ei, muda esse padrão que você está repetindo. Tem 10, tem 20 encarnação. E esse encontro consigo mesmo pertence às coisas desagradáveis que evitamos. Frase de Jung. É horrível. A impressão que dá quando começamos qualquer processo terapêutico, não é, terapeutas de plantão, Letícia, é que a gente está muito pior do que antes. Era muito melhor antes. A gente até se achava bonzinho, não é não? Quem passou por um processo terapêutico aqui, levanta a mão para mim se eu estou falando verdade ou mentira. Verdade. A gente fala assim, mas era muito melhor antes, eu era até um espírito de uma classe 2, assim, tipo assim, lá do Livro dos Espíritos. Agora eu fui para um umbral pesado, né? É horrível. E essa travessia solitária, por isso que eu coloquei a foto de um deserto. Porque o deserto é árido, é ruim, nós evitamos. Mas é um local em que você vai sozinho. Os judeus iam para lá, para meditar. E esse processo tem que ser solitário, porque só você tem as respostas que você procura. O que me dá raiva ou medo não é o mesmo que dá para vocês. O que me faz adoecer não é o mesmo que vocês. Então, eu não posso trazer aqui soluções minhas, que muitas vezes não são as de vocês. Por isso que ele é solitário. Ele tem que ser silencioso, porque nós, enquanto espíritos imortais que somos, filhos de Deus, trazemos as respostas de que necessitamos. E nós nos cutucamos o tempo todo. Não podemos ter distrações, precisamos ter silêncio para escutar os nossos verdadeiros anseios. O que a sua alma quer? Um carro novo, um marido novo, não sei o que novo. É mesmo? Ou porque passou lá que feliz é aquela mulher do Brad Pitt que já até divorciou dele? Bonitona e tal. Eu fico pensando nisso. Eu estava no Pilates e vi duas moças que disseram que ia fazer cirurgia para silicone. Não tenho nada contra, gente. Mas eu percebia nelas a angústia que elas estavam. Elas não estavam felizes. E eu fiquei pensando comigo, de mim para mim mesma. Porque depois a gente faz terapia, a gente fica louca assim mesmo, viu, gente? É normal. Eu fiquei pensando assim, gente, para quem elas estão pondo? Será que são para elas? Se for, ok, seja feliz. Mas muitas vezes não é. A gente entra numa onda. Porque é assim, tem que ser assim, porque fulano falou, porque é na televisão e aquilo ali, ó, e a gente nem para pensar se é isso mesmo que a gente quer. Tem que ser solitário porque é o momento de você resgatar a sua essência divina, o seu encontro com Deus. Ele é pessoal, intransferível, é seu, é o seu momento. Jesus nos disse isso no capítulo 27 do Boa Nova. Na soledade do horto, João fica tão magoado de ter dormido justo na hora que o mestre precisava dele. E ele fica magoado consigo mesmo, e Jesus fala para ele que aquela passagem da solidão no horto seria um grande exemplo para nós, que essa travessia seria solitária. Olha o que ele coloca. Cada espírito na terra tem que ascender sozinho ao calvário da sua redenção. Muitas vezes com a despreocupação dos entes mais amados do mundo. E aí ele já desperta o nosso olhar. Para que, por mais que nos amem os nossos companheiros de jornada, a jornada é nossa. A experiência é nossa. Eu vejo isso nos pacientes com doença crônica. Recebem diagnóstico de lúpus, artrite idiopática juvenil, crianças. Doutor, eu quero falar... O que eu falo para as pessoas? Falei, fala que ela tem uma doença e que ela está bem. Porque
o que eles escutam e eles me contam, nossa, doutora, chegou alguém e falou que tinha igualzinho e morreu. Que tinha igualzinho. É só tragédia. E vindo uma inconformação. Quem passa é que fica preparado. É que está preparado para passar. Então, as pessoas em volta parecem pessoas frias e que não conseguem entender o que você está passando, mas não conseguem mesmo. Porque essa travessia é sua, é nossa, é individual. Eu queria deixar isso aqui muito claro, que doença não é castigo. Claro, Ana Paula, nós somos espíritas, a gente sabe da lei de ação e reação. Ah, é? E muitas vezes chega na casa espírita a pessoa e você fala assim, está com problema no útero, né? Deve ter abortado. É assim, gente? Cuidado. Porque a gente está trabalhando sem perceber, a gente é espírita. O Vicente falou do pastor espírita, né? Mas nós somos espíritas medievais, talvez, de vez em quando. Né? Que a gente volta. Na época medieval, a doença era o atestado de culpa de algum pecado seu. Você pecou, por isso você está doente. E a gente, sem querer, acaba fazendo isso. Cuidado. Doença não é castigo. E muitas vezes o sentimento de quem adoece sobretudo quem às vezes fica com câncer, né? Poxa, mas eu era espírita, eu entregava cesta, fazia tudo direitinho. Como assim? Doença não é castigo. Na verdade, ela é um grande presente de Deus, na maioria das vezes, que a gente não sabe compreender. Mas se a gente souber compreender, ela é uma grande ponte que vai nos elevar até Ele. E só para ilustrar, eu trouxe a história de Jó, que está na Bíblia. Jó era o amado por Deus. Gente, é claro que é uma crônica, né? Eu entendo que esse livro da Bíblia é uma crônica. Então, está no relato de Jó, do livro Jó, que teve uma reunião, Deus com seus emissários, inclusive o diabo estava lá. E aí ele estava exibindo Jó, Deus. Veja bem se Deus vai exibir alguém, mas está lá. Veja como ele é o meu servo, ele é o meu mais querido servo. Então o diabo falou, é lógico, você o protege. Né? Tudo de bom que acontece na vida dele, tira a riqueza material dele. Falou, eu vou tirar, e eu vou te provar que ele vai continuar um servo fiel. Deus tirou, Jó, aquela paciência, aquela devoção, continuou. Ah, você tirou a riqueza, mas você tem que tirar o que mais dói na alma dele, os filhos. Pois aconteceu uma tragédia, os filhos tudo morreu, ficou só ele e a esposa. Pobre, ele e a esposa. Ficou firme. Aí falou, mas você não danificou os ossos e a carne dele. Aí Deus falou assim, você quer? Então toma de conta. Pode ir, porque eu tenho certeza que ele vai ser fiel. Ele tomou do osso e da carne, ele teve lepra, com pústulas, e depois de 7 dias raspando aquelas pústulas, ele afundou. Ele afundou, que aqui, para vocês não acharem que eu estou enlouquecida, está escrito aqui. Apenas me deito e me pergunto, quando irei levantar-me? Ele entra numa depressão profunda e numa revolta. Perdi a esperança e não quero mais viver. E foi quando ele adoeceu. E aí, bom, a história é longa, no final das contas, tem um debate, e aí ele reergue. Depois desse abismo, ele reergue e fala assim, agora, Deus, eu te conhecia, por ouvir dizer, mas agora vejo-te com os meus próprios olhos. Para o judaísmo, ver com os próprios olhos é o encontro íntimo com Deus. É encontrar Deus face a face. Então, é o reencontro com Deus. Então, depois que ele adoeceu, que ele afundou, que ele deprimiu, que ele levantou e falou, agora eu conheço Deus. Então, como é que podemos dizer que é castigo ou abandono? De forma alguma. Emmanuel vai dizer assim, mentira, André Luiz, entre a terra e o céu. A dor é grande e abençoado remédio. Depois de Deus, é a única força capaz de alterar o rumo de nossos pensamentos, compelindo-nos a modificações. Então, aquele
fluxo e refluxo dos pensamentos, nós estamos, tem 20 encarnação, a doença é capaz de fazer isso. E muitas vezes vem uma depressão. Eu queria comentar um pouquinho. Isso aqui é frase de Joana de Ângeles no livro Espelhos da Alma. Um estado de profunda angústia pode preceder a cura, razão pela qual uma ou outra ocorrência depressiva torna-se inevitável. Se eu estou usando toda essa fala para uma doença, eu incluo as doenças dos sentimentos também, e a depressão autorizada pela Joana de Ângeles. Muitas vezes uma depressão leve é o que antecede a nossa cura, ou é a mola propulsora para a gente avançar, se a gente souber aproveitar. Então, cuidado com essa história, né? Eu acredito que nas nossas casas espíritas a gente não tenha mais essa fala. Deprimiu? Ai, coitado, falta de Deus, né? Se ele tivesse fé, não tinha deprimido. Poxa vida, não vamos falar isso não. É um processo natural e que está acontecendo a centupilhões. E um espírito amigo disse para nós, é o momento disso acontecer. Porque até pouco tempo a humanidade estava atrás da comida, da sobrevivência. E agora, há poucos anos, pouco mais de 50 anos, é que nós estamos podendo respirar. Então é a hora que esses conflitos, esses traumas, gente, de milênios, arquivados no inconsciente, estão o quê? Brotando. Porque nós estamos preparados para trabalhar com isso. Então vamos acolher também esses momentos difíceis. Há momentos de profunda exaustão em nossas reservas mais íntimas, Emmanuel falando. E o todo misericordioso, contudo, ainda aí, não nos deixa completamente relegados à treva das nossas indecisões e desapontamentos. Acende no céu dos nossos ideais, convicções novas e aspirações mais elevadas, a fim de que o nosso espírito não se perca na viagem para a vida superior. Por que será que ele coloca a noite escura? Será que não é porque na escuridão da noite que percebemos mais claramente as estrelas do céu? Por que eu adoeci? É uma pergunta que temos que fazer. Ou por que isso está acontecendo comigo? Seja uma tragédia emocional. Tudo que a gente passa no exterior tem a ver conosco, ainda mais se ela se repete, se é uma situação que se repete com frequência. Emmanuel vai nos ensinar, no livro Pensamento e Vida, que duas são as causas das nossas doenças. No passado, origem no passado, dos nossos delitos do passado, e elas vêm como oportunidade de resgate, mas que a maioria das vezes as nossas doenças são reflexo das nossas emoções desequilibradas desta vida. Desta vida. E aí ele faz uma pergunta, ele faz uma frase assim chamativa para nós. Comprimida ajuda. A injeção melhora. Entretanto, nunca te esqueças de que os verdadeiros males procedem do coração. Então a gente pode tomar o remedinho. Não é? Claro, precisamos ir atrás do remedinho. Nós precisamos olhar para aqui dentro. Como é que estão essas emoções? Tem um caso no livro Missionários da Luz, que eu gostaria eu acho que é um caso que retrata bem como essa emoção afeta o nosso corpo físico e pode nos causar doença. É a história do Antônio. Estava lá no plano espiritual, Alexandre, chega uma senhorinha e pede arrego para ele. Olha, me ajuda, porque o meu filho, era um senhor de 70 anos, o filho dela. Ele estava para desencarnar. Só que ele estava desencarnando antes da hora, precisava de pelo menos mais uns 2 meses, ela pedia, para organizar as coisas, deixar tudo preparado. E olha o que ela fala. Antônio vive no círculo de pensamentos muito desregrados, apesar do bom coração. Ele era um homem bom, mas aqueles pensamentos assim, ó,
que não para? Alguma semelhança é mera coincidência, tá, pessoal? Aqueles pensamentos assim atordoantes que vão e vêm, preocupação. Aí ela fala, hoje ele trouxe tanta preocupação para o repouso, descabida, tanta angústia desnecessária, que as suas criações mentais se transformaram em verdadeiras torturas. Sabe o que ia acontecer? Ele ia ter um AVC. Gente, isso é muito sério. Aquele pensamento ali, ó, aquela preocupação, aquela coisa, né? A artéria que já estava lá não mais tão jovem, 70 anos, ele ia fazer um trombo ali e ele ia fazer um AVC. E ela pede socorro para o Alexandre. E aí eles chamam uma pessoa encarnada em desdobramento, fazem todo um passe, desobstruem a artéria. E ele tem essa nova chance. Mas aí o Alexandre fala, mas você então, por favor, fica lá do lado dele e previne ele, faz ele mudar essa atitude. Quanto ao cuidado que deverá manter consigo, mesmo no terreno das preocupações excessivas, mormente à noite. Então, pessoal, isso serve para nós. De noite não é hora de assistir jornal, não. Tem gente que assiste um jornal, entra no outro, acho que é para decorar a notícia, né? Porque a notícia é a mesma, não mudou. Não é para fazer isso de noite. Não, eu vou assistir um filme de suspense. Um de terror. Vou pensar nas contas. Não vai adiantar você pensar nas contas à noite. Então é um momento de você pegar um bom livro, de você fazer uma prece, uma meditação. Está difícil? Põe uma palestra do Divaldo, do Haroldo, do Marlon Requidal. Põe alguma coisa boa para você se acalmar. Se estás doente, meu amigo, acima de qualquer medicação, aprende a orar e a entender. Entender o quê? Tudo, né? Entender nós, para eu entender o outro, para eu entender a vida. A auxiliar, fazer algum trabalho em benefício de alguém, mas a preparar o coração para a grande mudança. Então, essa doença, ela é momento de mudança. É um convite. E o que a doença quer me falar? Tenho que parar para ouvir. Como é que eu vou saber? Não, ela quer me falar, porque eu já li que quando tem dor de cabeça é preocupação. Quando tem dor na coluna, é culpa. Gente, não é isso não. O que nós falamos? O inconsciente, ele não traz resposta objetiva, não. Assim, ó, A mais B, ou 1 mais 2, nada disso. Ele vem em forma de sentimentos, de imagem. Você tem que contemplar. Contempla essa figura. O que essa figura tem a ver comigo? Contempla uma situação que você viu lá do trânsito. O que isso tem a ver comigo? Uma leitura. O que isso tem a ver comigo? Perguntas. Autoconhecimento tem a ver com perguntas. E, querendo ou não, isso está escrito no Livro dos Espíritos. Vocês podem procurar. Está lá na 900 e... Cadê, André? Depois você achei. 900 e alguma coisa. Que ele pergunta qual é o meio mais prático de nós nos melhorarmos. Qual é a resposta dos Espíritos? Caridade? Entrega de cesta? Fazer palestra? Autoconhecimento. E aí ele completa que o autoconhecimento vem através de perguntas. Gente, está na codificação isso. Que fantástico, está na codificação. Então, vamos fazer pergunta? Pausa para reavaliar escolhas. Gente, será que está bem onde eu estou? Eu ando tão irritado, mas eu estou irritado porque eu lixeiro, porque eu... Não, por que você está irritado? Faz essa pergunta sincera. E, na verdade, é porque eu não estou satisfeito com o meu emprego. Então, pera lá, você é obrigada a ficar lá? Ou você pode reavaliar essa escolha? Não é? Eu gosto de contar um exemplo meu, que eu andava meio assim, fiquei... Gente, mas sempre que eu ia para tal lugar, não posso falar, né? Porque está filmando, vai saber. Trabalhar naquele lugar, dá um trem ruim, peso e tal. Aí eu comecei a perguntar. Por quê? Falei, gente, eu não estou querendo trabalhar lá. Ué, então por que você está? Eu perguntei para mim mesma. Ah, para aposentar.
Tem que aguentar. Gente, quando vocês ficar responder assim, eu tenho que aguentar, o trem não tá bom, não. Sabe? Quem aguenta é o pé da mesa, esses trem. A gente não tem que aguentar, não, né? A gente tem que suportar no sentido que Paulo dá para a palavra, Paulo de Tarso. Suportar é um suporte de apoio. Então, um apoiando o outro. Aí sim. Mas aguentar, não. Aí eu falei, gente, eu tenho que aguentar, porque eu quero aposentar, né? Aí eu, de repente, deu uns cliques na minha cabeça, gente. Falei, quem disse que eu vou aposentar? Nesse sistema maluco aí, político que nós estamos vivenciando. Falei, gente, eu não preciso ficar lá, não? Eu não preciso aposentar? Mas esse negócio me deu uma liberdade tão boa, tão maravilhosa, que eu estou lá até hoje. Estou achando lá o melhor emprego do mundo. Estou adorando ir para lá, gente. Mas eu fiz uma brincadeira, foi verdade, tá? Não é só brincadeira, não. Mas que a gente às vezes faz isso. Eu vou trocar o marido. Às vezes o problema não está no marido. Está aqui em algum pontinho que a gente não encontrou. E aí a gente tem que fazer essas perguntas para nós, que essas respostas vêm. O que a minha alma quer, né? Aquela questão, será que é a plástica, não é a plástica, né? Quais são as minhas aspirações? Eu queria tanto tocar piano, eu queria tanto dançar, eu queria tanto... Não, mas por que você não faz? Não, é porque eu tenho que trabalhar, trabalhar, trabalhar. Quando eu aposentar, e se esse quando não chegar? Vocês já pararam para pensar? Recente, lá na nossa casa, uma moça mais jovem do que eu, mãe de uma coleguinha da minha filha, faleceu, assim. Teve uma diarreia, dor de cabeça, rompeu um aneurisma, faleceu. E aí? Você está querendo dizer para nós a gente largar tudo e só viver? Não, porque a gente vai trabalhar aqui que a felicidade não é isso. Não é gozo de sensações, é preenchimento daqui de dentro. Por isso que a gente tem que saber a resposta certa. O que me preenche? Vocês vão ver que são coisas tão simples. São coisas assim, às vezes, passar um pouquinho mais na natureza, ficar um pouquinho mais com os filhos, procurar pessoas que você gosta. Que você também não é obrigado a ficar 10 minutos, mas tá bom. Então, essa doença, ela propõe mudanças em todos os níveis do nosso ser, quando uma doença chega. Físico, porque daí a pessoa tem que mudar alguns hábitos. Se fuma, tem que parar de fumar. Se é a diabetes que chega, ela não tem que mudar os hábitos alimentares? Tem. Começar a fazer exercício, nunca fez antes na vida, agora vai fazer. E eu ser obrigada a correr porque alguém falou que tem que correr. Não, você vai fazer o exercício que você sente bem. Né? Não, você precisa emagrecer, vou fazer uma... Aí tem que fazer a dieta da proteína que está na moda. Não, você vai fazer que se dá bem para você. Mudança emocional e mental. Então, aquelas emoções, quais as emoções que predominam em mim? E se você perceber que o negócio está de ruim para pior, vamos procurar entender essas emoções e modificar. Social. A gente não é obrigado, o Evangelho fala, mais nossos inimigos, né? Aquele parente difícil, vai lá, tal, paciência. Ok, mas você precisa ter uma fonte de resgate. Você tem que procurar pessoas que você gosta e que também te doe alguma coisa e que essa relação seja de troca. Troca, assim, afetiva. São aqueles amigos que você encontra, você fica bem. E eles são ali o instrumento divino de reabastecimento da sede para você continuar as tarefas árduas de reconciliação espiritual. Não tem como nós falarmos em processo de cura sem nós resgatarmos a nossa espiritualidade, que não tem a ver só com oração ou só com ir no centro. Tem sim, porque eu acho muito difícil a gente resgatar a espiritualidade sem frequentar nenhuma casa religiosa. Mas tem muito a ver com a intimidade que nós temos com Deus. E, mais uma vez, essa intimidade só pode acontecer no silêncio. E lá, na sua casa.
E a doença faz isso, né? Põe você quietinha lá, no canto. Né? A depressão, às vezes, faz isso também, para você não se distrair tanto. Quais são meus padrões emocionais? Alegria, raiva, tristeza, medo. Não tem nada de bom ou de ruim. Quem estava no Curar Ser, a gente trabalhou isso bastante lá. Né? Então, a raiva. Vou comentar um pouquinho da raiva, porque o nosso tempo já está indo embora. Então, raiva. É ruim? Não posso sentir raiva? Aquela pessoa, tudo bem, tudo bem. Meu Deus, ela está se machucando tanto, porque para ela ser tudo bem, tudo bem, tudo bem, depois ali ela está se machucando. Então, é uma energia de movimento. Ela pode ser boa também. Ela precisa agir. O medo, por exemplo, é uma energia de preservação. Já pensou se a gente é destemido? Você não vai ter prudência, né, de se expor tanto, prudência no falar. Então, a tristeza é esse momento que põe você quietinho lá. É a única energia que faz você ficar quietinho e olhar para dentro de si, é a tristeza. E a gente está num modismo que a gente não pode ter tristeza, né? Não pode. Morre alguém? Não, que isso? Você não é espírita? Luto pode durar até 3 anos, isso é absolutamente normal. A pessoa adoeceu? Que isso? Cadê sua esperança? Cadê sua fé em Deus? Meu Deus, deixa a pessoa entrar nesse processo de reflexão e ela não vai fazer isso alegre, não. Ela tem que estar com uma certa tristeza para ela fazer isso. A pessoa pegou um diagnóstico, metástase. Estou com um caso desse na minha família. Ninguém conta para a pessoa, ninguém fala. Meu Deus, a coisa que a pessoa mais quer nesse momento é poder falar, gente, eu estou triste, porque eu estou perto de morrer, eu estou com medo. Gente, tem que poder deixar a pessoa falar, então deixa a pessoa chorar, deixa a pessoa desabafar, né? Não sei se vai dar tempo, vamos tentar aqui, né? Aí a raiva surgiu, né, gente? A gente é espírita, a gente tem raiva, mas aí o que eu faço? Eu engulo a raiva ou eu ponho para quebrar? Nem uma coisa nem outra, né? Mas acumular raiva também pode levar a muitos outros problemas, como depressão, isso aqui é Joana de Ângeles falando, somatização, câncer, por exemplo, ressentimento, doraiada por tudo quanto é lugar do corpo, ansiedade, hipertensão, taquicardia, gastrite, comer demais, né? Está comendo, a pessoa está comendo, está com fome, não, é raiva mesmo. É raiva. Será que a pessoa está fazendo isso porque está consciente? Claro que não, né, gente? Isso aqui é tudo inconsciente. E como é que eu lido com a raiva? Primeiro, eu tenho que reconhecer que eu estou com raiva. Realmente, eu fiquei com raiva naquela hora. E sem julgar, não é para falar assim, ai, que vergonha. Não, gente, nós estamos ainda no planeta de prova e expiação, está tudo tranquilo. A gente sente raiva mesmo. É sinal que algo não está bem dentro de mim, então não é o outro. Vamos ver o que não está bem em mim? É porque também meu filho não para quieto, por isso que eu fico nervoso. Mas será que não é porque você não está bem? Porque lá no emprego você teve que botar tanta máscara que você é o melhor funcionário, que não responde o patrão, ele te humilha, está tudo bem, e você esqueceu que aquilo era só máscara? E achou que você era daquele jeito mesmo? Chega em casa, qualquer coisa te irrita. Eu quero mudar. O que eu quero mudar? Porque a raiva é uma energia de mudança. Às vezes é uma energia que vem para o bem, que você tem que tomar uma atitude e mudar. Então, tá lá. Fechada no trânsito. Fechou. Por que sentir raiva? Né? Veja por outro ângulo. Ao invés de você ficar pensando, tá vendo? Só porque eu estou atrasado, o cara me fecha, não sei quem buzina, não sabe dirigir. Pergunta primeiro, por que você está com raiva? Não, é porque eu sou o dono da cocada preta, né? Eu saía mais atrasada e ainda queria chegar cedo. Veja por outro lado, você já pensou se a pessoa que te fechou está com um problema gravíssimo, está precisando ir correndo no banheiro, está com piripaque? Né? Observe os fatos e não as pessoas, mude o pensamento. Na hora que vem aquele pensamento, passa para outro, porque a gente não consegue parar de pensar. E se você ainda sente raiva, vê que sentimento está por trás. Será que é uma baixa autoestima?
Será que é um orgulho ferido? Porque você organizou que tinha que ser daquele jeito na sua vida e deu tudo errado? Muitas vezes a gente é infeliz por isso, sabia? Porque a gente planejou que para ser feliz é o seguinte, a gente tem que ser igual a Angelina Jolie, linda, maravilhosa, ser super rica, dar tudo certo na profissão, ser a top de linha, ainda ter um marido tipo o Brad Pitt, né? E, que mais? Filhos que não dão um pingo de trabalho. Quando qualquer um desses esquemas fura, você é infeliz. Reavalie o seu esquema. Vou pular da fila do banco, sempre, né? Sempre eu pulo. Por exemplo, você está lá no casamento, isso aqui a gente deu esse exemplo no Curar Ser. E o marido está traindo. Aí você, não, eu sou espírita. Gente, eu tenho que suportar, porque senão, na outra vida vem de novo contraste. Então é só nessa. Não é verdade? Tô passando de linha. Aí você adoece de câncer, de um monte de coisa. E essa raiva, ela precisa ser vivida. Porque essa raiva que vai fazer você falar assim, epa, chega. Não suporto isso aqui, não. Limite. Então, a raiva, muitas vezes, ela precisa vir para nós colocarmos limites, sabermos dizer não. E o limite, ele é individual. Ele é individual. Se Chico Xavier suportou tantas coisas, a gente não é o Chico, a gente tem que entender isso. Tem que ir devagarzinho, sempre com essa proposta de melhoria, mas tem que respeitar o nosso limite. Então, é claro que quando a raiva vem, eu vou adiar decisões, eu vou pensar primeiro por que eu senti raiva, para saber se aquilo é meu ou não, e se de tudo não der muito certo, eu ainda vou para a terapia, meditação e prece. Mudança a nível social e espiritual. Gente, só o doente convertido em médico de si mesmo atinge a cura positiva. Não adianta você ir lá, aliás, adianta, desculpa. Você quer ir lá no Paulo Neto, que está aqui em Goiânia essa semana? Vai. Mas tem que buscar todo esse processo que nós estamos falando. Senão não vai ter resolvido de nada. Senão o convite que Deus mandou para você através da doença, ele vai voltar no correio, endereço desconhecido. Desse jeito. E é o mesmo vale para os antidepressivos sem o processo terapêutico. Porque é claro que na maioria das vezes a gente precisa do processo terapêutico. Gente, isso aqui eu não posso deixar de falar. André Luiz está lá no nosso lar, né? Aí ele está lá, recebeu os cuidados dos Lísias, né? Elísias, mas... E ele fala assim, olha, você vai sentir melhor, vai sentir revigorado, vai sentir igual um jovem, cheio de energia, vai trabalhar muito, e eu tenho certeza que você vai ser um dos melhores trabalhadores daqui. Entretanto, as feridas que te fizeram adoecer vão continuar dentro de você, até que você consiga meios de melhorá-las. O que isso significa? Que é somente Ele, que toda medicina honesta é serviço de amor, atividade de socorro justo, mas o trabalho de cura é do Espírito. Então, era o André Luiz que ia ter que, depois, mais tarde, curar aquilo ali. Tudo que fez desencadear ele ter o câncer. E aí, interessante que vem o Clarence e fala, e aí, meu filho, como é que você está? Você está melhorzinho depois dos passos, né? Ele, pois é, e começou aquela reclamação, né? Nossa, o povo me chama de suicida, e eu era médico, e agora eu estou aqui desse... Aí ele olhou para ele e falou assim, olha, você quer realmente se curar? Então aprende uma coisa, lamentação denota enfermidade da alma, e enfermidade de curso laborioso. Laborioso. Enxergar sofrimento onde a luta edificante denota a cegueira da alma. Então, nós estamos aqui, para o que der e vier, mais ou menos ele fala assim, né? Mas aqui, dor significa possibilidade de enriquecer a alma. A luta constitui caminho para a divina realização. Então, para a gente terminar, né, que muitas vezes também a doença ela vem para curar as chagas do espírito, deixa eu ir lá para frente. O que a doença quer me ensinar é mudar esse olhar. Estou indo, viu, Vitor? É só para a gente poder encerrar aqui. Ó. A gente tem que aprender a se amar. E aprender a se amar não é assim, pintar o cabelo, pintar a unha, não. É não se criticar. Então, a gente fez alguma coisa errada, a gente, poxa, tudo bem errar. Depois eu repito, para quem está começando, para quem está nesse mundo, está tudo bem. Não se assustar com as coisas, né?
Calma, espera ver. Às vezes alguém te deu uma notícia, nem era daquele jeito. Relaxar, meditar, mentalizações positivas, porque a mentalização ela muda seu padrão mental. E Emmanuel vai dizer para a gente desapegar dos bens transitórios, para a gente estudar, meditar, buscar a simpatia das pessoas através da prática do amor fraterno, para a gente servir sempre. Cadê? Eu quero ir lá para o finalzinho. Eu vou ler a frase do Fernando Pessoa, o poema, porque eu acho que tem tudo a ver conosco. Posso ter defeitos, viver ansioso e ficar irritado algumas vezes, mas não esqueço de que minha vida é a maior empresa do mundo e que posso evitar que ela vá à falência. Ser feliz é reconhecer que vale a pena viver. Apesar de todos os desafios, incompreensões e períodos de crise, ser feliz é deixar de ser vítima dos problemas e se tornar um autor da própria história. É atravessar desertos fora de si, mas ser capaz de encontrar um oásis no recôndito da sua alma. É agradecer a Deus a cada manhã pelo milagre da vida. Ser feliz é não ter medo dos próprios sentimentos, é saber falar de si mesmo, é ter coragem para ouvir um não, é ter segurança para receber uma crítica, mesmo que injusta. Pedras no caminho, guardo todas. Um dia vou construir um castelo. Muito obrigada.